Então, agora nós vamos continuar falando sobre prisão preventiva. Vamos tratar de alguns temas bastante interessantes, alguns deles acrescentados pela Lei 13.964 e que foram muito importantes no tratamento desse tema. O primeiro deles é o conteúdo da fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva. Porque até então, até a entrada em vigor da Lei 13.964, agora em janeiro de 2020, né, porque foi publicada em 24 de dezembro de 2019, até então existia a exigência de fundamentação. Exigência essa que constava na Constituição, no artigo 93, inciso 9, e se aplicava a qualquer decisão judicial. A Lei 13.964 ela fez uma previsão específica no artigo 315, dirigida à prisão preventiva. Portanto, não apenas a decisão que determina a prisão preventiva deve ser fundamentada, como ela apresenta critérios positivos e critérios negativos que obrigatoriamente devem ser observados. Primeiro, os critérios positivos são basicamente dois. A decisão ela não pode ser meramente abstrata. Ela tem que se basear em fatos concretos. A decisão tem que apontar de que fatos ela está tratando. E esses fatos, segundo ponto, além de serem concretos, não abstratos, eles devem ser novos ou contemporâneos à decisão. Eles não podem se reportar a um fato passado. Não adianta dizer que o crime era muito grave e que por isso deve ser decretada a prisão preventiva. O crime ser grave implica na existência de fumus commis delicti e por ser grave ele provavelmente preenche os casos de cabimento, de admissibilidade previstos no 313. Mas é preciso verificar se esses fatos realmente são novos ou contemporâneos para identificar o periculum libertatis. É preciso existirem fatos, não ideias em abstrato. E eles devem ser novos ou contemporâneos, não passados do momento do fato criminoso. Além desses critérios positivos, ou seja, deve constar da decisão os fatos concretos e que sejam novos e contemporâneos, existem critérios negativos, ou seja, aquilo que não pode constar na decisão. A decisão não pode meramente reproduzir um texto de lei, não pode. Ela não pode simplesmente reproduzir o texto da lei. Tem que abordar o fato e tem que conectar o fato à lei. Ela não pode usar conceitos indeterminados, ela tem que dar concretude aos conceitos, tem que explicar os conceitos, tem que abordar o conceito como ele é. Não pode falar literalmente em ordem pública e ponto final, porque estaria tão somente reproduzindo um texto da lei e não dando concretude a esse texto, indeterminando o conceito. Não pode invocar motivos que serviriam para qualquer decisão, ou seja, decisões que se aplicam a qualquer caso. Não é? Aquelas decisões, para dizer assim, já prontas, que já estão ali no Ctrl+C, Ctrl+V, não é? E que poderiam ser aplicadas a qualquer caso, por exemplo, de tráfico. Pega aí o modelo, não pode. Tá? 4. Não pode haver uma decisão que não enfrente todos os argumentos trazidos ao processo. Então a decisão ela não pode ignorar argumentos defensivos, ela não pode ignorar os argumentos que são apresentados para afastar a prisão. Tem que enfrentá-los. Né? Não é que a decisão deva concordar com esses argumentos, mas ela não pode ignorá-los. Ela tem que enfrentá-los e afastá-los na medida da sua contra-argumentação. 5. Também não pode invocar enunciado ou súmula de tribunal superior, pura e simplesmente sem dizer por que aquela súmula ou aquele enunciado se aplicam ao caso concreto, fazendo a análise do caso concreto em confronto com a súmula ou enunciado. Não pode simplesmente dizer conforme súmula tal, não. Por que aquela súmula se aplica a esse caso? Isso tem que ser dito na decisão. E por fim, sexto e último elemento, o último critério negativo a decisão não pode deixar de seguir um enunciado ou jurisprudência sem explicar por que não está
seguindo o entendimento fixado naquele caso. Quer dizer, aquele caso não se aplica ou não segue aquele entendimento firmado, por quê? Né? Não é que não se possa explicar por quê e, portanto, não seguir o entendimento firmado, mas é preciso dizer por que não está enfrentando aquele entendimento firmado. Né? Então, esses são critérios presentes no artigo 315, que foram inseridos pela Lei 13.964 de forma muito interessante, providencial, porque as decisões não podem deixar de ter uma fundamentação adequada. Outra questão importante é que a prisão preventiva ela pode ser revogada a qualquer momento quando os motivos que a ensejaram não subsistam. Isso é o que consta do artigo 316 do Código de Processo Penal. Mas há um detalhe interessante no artigo 316 que também foi incluído pela Lei 13.964, é que o juiz ele poderá, tanto de ofício como a requerimento das partes, revogar a prisão e ele deve revisar a possibilidade de revogação da prisão a cada 90 dias. Ou seja, embora a lei não tenha estabelecido um prazo máximo de duração da prisão preventiva, ela estabeleceu um prazo sobre o qual o juiz deve obrigatoriamente proferir uma nova decisão, dessa vez de manutenção ou não, ou de revogação da prisão preventiva. A cada 90 dias o juiz obrigatoriamente precisa rever a prisão preventiva, mantendo ou revogando. E o critério de manutenção ou de revogação também obrigatoriamente a existência de motivos novos ou contemporâneos para que a prisão seja mantida. Ou seja, a prisão não pode ficar sendo mantida por um fato que aconteceu há mais de 90 dias atrás. Bom, durante a prisão preventiva é possível termos prisões chamadas de prisões especiais, né? A prisão para pessoas que apresentam condições especiais, como as prisões de pessoas diplomadas pela República, entre outras. Eu não vou aqui listar, mas vou indicar que essas pessoas que têm direito à prisão especial estão lá no artigo 295 do Código de Processo Penal. Né? Tem direito a serem presas num lugar separado, obviamente isso durante a prisão preventiva, porque no caso de serem condenadas definitivamente, a execução se faz no modo da lei de execução penal. Também, e por fim, faz jus à prisão domiciliar, e a prisão domiciliar não é a mesma coisa que recolhimento domiciliar, em que a pessoa sai durante o dia e tem que se recolher durante a noite nos dias de folga. A prisão domiciliar é uma prisão de dia inteiro, tá? A prisão domiciliar é aplicável para aquelas pessoas que estão no artigo 318. E essas eu vou, me permitam dizer quais são. Pessoas maiores de 80 anos, pessoas extremamente debilitadas por motivo de saúde, de doença grave, pessoas que sejam imprescindíveis aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou deficiente, gestante, qualquer que seja o período da gestação, mulher com filho de até 12 anos incompleto, e aqui não importa se ela é a única que pode dar assistência ao filho menor de 12 anos, o fato de ser a mãe de um filho de 12 anos já é suficiente, de até 12 anos, já é suficiente para que ela tenha direito à prisão domiciliar. E o homem com filhos de até 12 anos também, mas aí desde que ele seja o único responsável pelo filho. É preciso, ao pedir a prisão domiciliar, que seja apresentada a prova idônea, né, que substitua a prisão no estabelecimento prisional por uma prisão em domicílio. Tá?
todo esse período de prisão, não interessa se no estabelecimento prisional ou domiciliar, é considerado para detração caso o sujeito venha a ser condenado ao final do processo. Tá? Terminamos aqui, portanto, o estudo da prisão preventiva.